Olá, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre noções básicas de versificação. Bem, quando a gente fala de versificação, a gente precisa entender que nós estamos falando de poema, né? É bom fazer essa divisão, né, esse esclarecimento de que nós temos texto em prosa, que é o texto em parágrafos, né, aquela redaçãozinha que você faz, e também nós temos o texto em versos. No caso de hoje, nós vamos trabalhar especificamente com textos em verso, no caso com poemas, né? E eu vou compartilhar aqui meus slides com vocês. Bem, nós precisamos começar primeiro pelo conceito de verso. O que é um verso e o que é uma estrofe? Verso é cada linha do poema. Cada linha do poema constitui um verso. Vejam, aqui no slide anterior, vejam aqui, ó. Vejam, aqui a gente tem um poema, um trechinho de um poema que diz assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o tico-tico. Enquanto isso, o sabiá vive comendo o meu fubá. Então, diferentemente do texto em prosa, no qual você escreve até o final da linha, né? Quando você está escrevendo um parágrafo, um período, né? Aqui no poema, não, a gente escreve até onde a gente quer expressar a ideia, certo? E aí os autores, né, no caso os poetas, eles vão dispondo isso em versos. Então, cada linha dessa, veja, é um verso. Então, aqui eu tenho uma estrofe. O que é a estrofe? Vamos ver aqui, ó. Estrofe é o conjunto de versos. Elas são separadas por um espaço em branco, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma estrofe. Aqui são poemas diferentes, tá? Só para a gente exemplificar. Então, aqui eu teria uma estrofe, aqui eu teria outra estrofe. Vejam, cada uma delas tem 4 versos, porque tem 4 linhas, tá? Então, a gente vai ter, nesse caso aí, 2 estrofes. É interessante, muito importante dizer que estrofe não é o mesmo que parágrafo, tá? Lembrando que essa nomenclatura parágrafo a gente utiliza para texto em prosa. No texto em verso, a gente não chama de parágrafo. Eu vejo muitas pessoas se confundirem, chamarem a estrofe de parágrafo. Isso é um equívoco, tá? Tenham muito cuidado com isso, muita cautela para não cometerem este equívoco, tá? Muito bem, então a gente tem a estrofe, o verso, e nós temos, aqui eu vejo, eu trago um exemplo de um poema, no qual nós temos quatro estrofes, né? Vejam, o soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes, nós temos 4 estrofes, as 2 primeiras têm 4 versos, e as 2 últimas têm 3 versos. A gente vai ver mais para frente um pouquinho que isso é chamado de soneto e por que é chamado de soneto, tá? Muito bem, aí nós temos a estrutura estrófica, porque assim, dependendo da quantidade de versos que tem a sua estrofe, nós temos um nome para essa estrofe, tá? Então, aqui é o nome da estrofe. Então, por exemplo, estrofe de um verso, a gente chama de monóstico, 2 versos, dístico, 3 versos, terceto, 4 versos é chamado uma estrofe é chamada de quadra ou quarteto. 5 versos é chamada de quintilha ou ainda quinteto. 6 versos, sextilha. Uma estrofe de 7 versos é sétima. 8 versos, oitava. 9 versos é chamada de nona. E de uma estrofe de 10 versos é chamada de décima. Acima de 10 versos, uma estrofe, ela é chamada de estrofe irregular. A gente não tem uma classificação para ela, tá? Então, a partir de 10 versos, a estrofe é chamada de estrofe irregular. Tudo bem? Muito bem. Aí nós temos o metro, né? O metro que confere aí o número de sílabas de um verso. E a
essa forma de conferir sílabas métricas, ou também chamadas de sílabas poéticas, a gente chama de escansão. É a forma como se conta sílabas métricas de um verso. É importante frisar que quando a gente fala de sílaba métrica ou sílaba poética, não é o mesmo que sílaba, né? A sílaba das palavras em língua portuguesa, como a gente confere, né? Se a palavra é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, né? Então aqui é diferente e a gente vai descobrir por que tem essa diferença na contagem do número de sílabas métricas, também chamada de sílabas poéticas. Muito bem, nós temos algumas informações que precisam ser atendidas na hora de conferir essa sílaba métrica ou essa sílaba poética, tá? Veja, primeiro, passo número 1, a gente vai contar sempre até a última sílaba tônica da última palavra do verso. Ou seja, a gente vai contar, então, até a última tônica, tá? Até a última sílaba tônica, considerando o verso inteiro, tá? Sílaba tônica, lembra lá, um conceito que vem lá da gramática da língua portuguesa, né? E o que seria a sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba mais forte, é aquela que eu pronuncio com mais força. Então, é diferentemente da sílaba átona, que é aquela produzida com menos força, tá? Muito bem, até aí tudo bem. Então, além disso, nós vamos conferir a sílaba métrica ou a sílaba poética por meio de questão fonética, o som. E quando a gente fala no dia a dia, né, quando a gente está lendo alguma coisa em voz alta, por exemplo, nós fazemos o que a gente chama de elisão, ou seja, nós juntamos a vogal final de uma palavra e com a vogal que inicia a palavra seguinte, né? Se as duas começarem por vogal. No caso, uma terminar e a outra iniciar por vogal. Então, assim também a gente vai conferir as sílabas métricas ou sílabas poéticas. Eu trouxe aqui um exemplo de um poema de Camões, em que ele diz assim, eu trago dois versos para vocês verem a diferença, tá? Então, assim, quando a gente diz amor é fogo que arde e não se vê, é ferida que dói e não se sente. Esses são os dois versos que eu trouxe do poema de Camões. Então, vejam, a gente confere assim. A gente confere assim, ó. Amor é fogo que arde, não se vê, tá? Então, vejam, eu fiz as elisões do ré, amoré, fogo, quiar, porque a gente fala assim, quiar, de, ó, esse de e junto com o e, eu já juntei tudo, não se vê. Thaisa, tu disseste que a gente confere até a última sílaba tônica. Sim, até a última sílaba tônica. Então, por isso que eu confiro o V. Porque, vejam, ele é tão tônico que ele está acentuado. Tá? Significa dizer que todo monossílabo que está acentuado é tônico e os que não têm acento não são tônicos. Não. Tá? Não é isso. Mas todo monossílabo que está acentuado é tônico, tá? Mas não significa dizer que todo monossílabo tônico é acentuado, tá? Isso fica para a aula de acentuação gráfica, tá? Então, inclusive já está disponível no canal, vejam lá, assistam, que vocês vão entender melhor a questão dos monossílabos. Muito bem, então nesse caso aqui a gente tem um monossílabo tônico, é tão tônico que está acentuado, tá? Por isso que a gente conta o V. Embaixo, se vocês observarem no verso de baixo, é ferida que dói e não se sente. Vejam, é ferida que dói e não se sente. Tenho 10. Não contaste o ti, Thaisa. Por quê?
Porque no verso de baixo, na linha de baixo, né? No verso de baixo, a palavra sente tem 2 sílabas, tá? Sílabas da língua portuguesa. E a primeira sílaba é a tônica, sem. O ti não é tônico. Ele é tão átono que a letra E, a vogal E, que representa esse som, né? Ele tem uma variação que é para o som de I, sente. Ninguém fala sente. Quer dizer, ninguém não. Há pessoas que falam. Por exemplo, o pessoal lá do sul, né? Fala sente, né? Então, mas aqui no norte, mais especificamente, a gente fala essa vogal, essa letra E, que representa o som, ela sai com som de I, porque ela é fraca, porque ela é átona. Então a gente não confere o ti, tá? A gente vai conferir só até o sem. Então, é ferida que dói, não se sem 10, tá? Isso é o que a gente chama de escansão. Nós estamos conferindo sílabas métricas ou sílabas poéticas. Nós temos, no caso, uma classificação dessas sílabas métricas ou sílabas poéticas em relação aos versos. Então, um verso que tem uma sílaba métrica ou uma sílaba poética é chamado de monossílabo, tá? 2 sílabas métricas ou poéticas de sílabo. 3, trissílabo. 4, tetrassílabo. 5, pentassílabo ou redondilha menor. 6, hexassílabo. 7, heptassílabo ou redondilha maior. 8, octossílabo. 9, eneassílabo. 10, decassílabo. 11, endecassílabo. E 12 sílabas métricas ou 12 sílabas poéticas é chamado de verso dodecassílabo, ou também chamado de verso alexandrino. Então, no caso aqui da poesia de Camões, né, que inclusive, se vocês observarem e assistirem aula sobre classicismo, vocês vão observar que Camões utiliza a chamada medida nova, lá no período do Renascimento. Então, o que seria essa medida nova, né? É o uso dos versos decassílabos. Então, como vocês podem ver, esses 2 versos que nós analisamos são versos decassílabos, porque tem 10 sílabas métricas ou 10 sílabas poéticas, tá? Então, são versos decassílabos. Aí nós temos a questão da rima, certo? Que também compõe o poema. Só que nessa questão da rima, nós temos a classificação dessas rimas, né? De 4 formas. Nós temos 4 formas de rimar. Lembrando que a rima é um recurso utilizado nos textos poéticos, né, sobretudo na poesia, proporcionando sonoridade, ritmo e musicalidade. É quando a rima acontece quando os sons eles são ou exatamente iguais, né, ou assim parecidos. A gente normalmente as pessoas de modo geral não falam desse tipo de rima, né, que a gente chama de rima toante, que é aquela rima que o som é aproximado, ele não é igual. Alguns sons daquela estrutura rimam, né? São iguais, mas não são todos. Então, aí eu já adianto para vocês que essa é a primeira classificação, que é a classificação das rimas quanto à fonética, em que elas podem ser chamadas, né, de consoante, soante perfeita, né? São 3 nomes, no caso, são 3 sinônimos, 3 nomes para o mesmo fenômeno, tá? Consoante, soante ou perfeita. Ou ela pode ser a chamada, né, no caso, de assoante, toante ou imperfeita. Também são sinônimos, são 3 nomes para o mesmo fenômeno. Então, vamos ver aqui como é que isso ocorre. Vejam, a rima consoante, tá? É aquela rima em que há correspondência total dos sons, a partir da última vogal tônica, tá?
O tônica está aqui com o acento agudo, porque esse exemplo aqui eu retirei de um site português, tá? Português, no caso de Portugal, tá? Só para esclarecer. Então, aqui a gente tem um trechinho que diz: aqui estou à tua porta, como fichinho de lenha, à espera de resposta, que dos teus olhos me venha. Então, vejam, os sons são exatamente os mesmos, né? Lenha e venha. No caso aí, a última vogal tônica, tá? Mas no caso da rima que eu chamo de toante, eu opto por essa nomenclatura, mas não que as outras estejam incorretas, como eu disse, são sinônimos. A correspondência na vogal tônica, na tônica, mas a rima não é total a partir daí. Então, veja, aqui estou à porta, à espera de resposta. Vejam, porta, esse O é tônico, e a partir dele a gente tem sons aproximados. No caso, uma vai se diferenciar, que é o som da letra R, né? Representado pela letra R, porta, e embaixo o som representado pela letra S, resposta, tá? Então, nesse caso, a rima, a rima. Mas ela é perfeita? Não, ela é toante, tá? Muito bem. Nós temos a classificação da rima quanto à posição, no caso, posição na estrofe, tá? E aí nós vamos ter rimas alternadas, também chamadas de cruzadas, rimas emparelhadas, também chamadas de paralelas, rimas interpoladas, também chamadas de opostas ou intercaladas, tá? Rimas encadeadas, também chamadas de continuadas ou também chamadas de internas. E nós vamos ter a rima misturada ou mista, tá? Então vamos a elas. Bem, nós temos aqui a rima quanto à posição na estrofe, né? Então, as emparelhadas, vejam, ou paralelas, né? A gente vai ter esse esquema rimático aqui. A, B, B. Então, o primeiro verso rima com o segundo e o terceiro da estrofe rima com o quarto, em caso de quartetos, né? Uma estrofe de 4 versos. Aqui a gente vai ter a rima cruzada ou alternada, vejam, o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo rima com o quarto, AB, AB, tá? Aqui nós temos rimas interpoladas ou intercaladas, vejam, a gente tem o primeiro rimando com o quarto, nas duas sugestões, né, nas duas possibilidades, e o segundo rimando com o terceiro, ou não tendo versos entre o segundo e o terceiro, tá? Perdão, não tendo rima entre o segundo e o terceiro verso, tá? E nós temos os chamados versos soltos ou versos brancos, né? Muito utilizado pelos poetas românticos, em que a gente não vai ter rima, né? A gente não tem rima, a gente tem cada verso tem uma terminação, não há rima, tá? Então, muito bem, aqui a gente tem um exemplo de uma oitava, vejam, né? Muito comum em movimentos literários que buscam, fazem um retorno à cultura greco-latina. Nesse caso aqui, a gente vai ter um exemplo de uma obra de Camões, né? A oitava rima utilizada por Camões, em que eu tenho, vejam, versos decassílabos, vocês têm aí a separação, né, dessas sílabas métricas ou sílabas poéticas. E aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Assinalados rima com navegados, tá? Que rima com esforçados. Então a gente tem A, tá? Lusitana, que rima com taprobana, que rima com humana, certo? Então, vejam, os 6 primeiros versos, a gente vai ter a rima AB, AB, AB. O que seria essa rima? Essa rima é a rima cruzada, vejam.
ou alternada, AB, AB, tá? E aqui embaixo a gente tem edificaram, que rima com sublimaram, CC, tá? Certo? Muito bem. E aí nós temos aqui um exemplo da rima emparelhada, para vocês verem na prática, né? Lá eu coloquei mais atrás aqui nessa tabelinha, eu coloquei só o esquema rimático, né? Aí aqui eu dou o exemplo para vocês visualizarem melhor na prática como é que funciona isso, como é que se dá essa rima, né? Então, por exemplo, vejam, bonde rima com onde e adeus rima com seus. É um verso aqui, uma estrofe de Carlos Drummond de Andrade. Então, a gente tem a rima emparelhada, A, B, B, tá? Aqui um exemplo de rima cruzada, né? Que a gente já exemplificou lá na obra de Camões, na oitava de Camões, em que a gente tem, vejam aqui, poeta rima com pateta, escolar rima com rimar, tá? Que é também um trecho de Carlos Drummond de Andrade. A gente tem AB, AB, rima cruzada, tá? Aqui eu trago um exemplo de rima interpolada, tá? Em que atento rima com pensamento e tanto rima com encanto, que foi o sonetinho que a gente viu lá na frente, né? Então, vejam, a gente vai ter aqui A, B, B, A, tá? Nesse caso, rima interpolada. Aqui, rima encadeada. Ela vai se dar pelo meio, ela não vai se dar nas pontas, né? No final do verso. Ela vai se dar pelo meio da estrofe, essa rima encadeada. Então, vejam, lira rima com suspira. Lagrimosa rima com amorosa, tá? E não está marcado aqui, mas escura rima com ventura. Vejam, né? Então, esse caso aqui é o caso de uma rima encadeada, tá? E aqui a gente tem um exemplo de rima mista, né? A gente vai ter aqui, ó, bicicleta, que rima com poeta, né? O pedalais não tem a correspondência, não tem um correspondente, está misturado aí no meio, né? Estátuas rima com mulatas, vejam, CC, e azul rima com sul, também um exemplo aqui de Vinícius de Moraes, tá? E por último, nós temos a rima quanto ao valor, tá? Nós já falamos lá atrás, eu falei lá quando a gente estava falando na tabelinha, né? Vocês podem ver aqui embaixo, os versos que não apresentam rimas são chamados de brancos, tá? Versos brancos muito utilizados pelos poetas românticos. E nós temos aqui, por último, né? Quanto ao valor. Então, nós vamos ter a rima pobre, a rima rica e a chamada rima rara ou preciosa. São sinônimos, tá? Rara e preciosa são sinônimos. Ainda não era esse, desculpa. Ah, tá aqui em cima, a acentuação. A gente vai ter aqui a rima quanto à acentuação, tá? Então, nós vamos ter a rima aguda, também chamada de masculina, e a rima grave, também chamada de feminina, e a rima esdrúxula. Essa rima quanto à acentuação, ela diz respeito exatamente... Primeiro, está de acordo com a tonalidade e diz respeito à questão das regrinhas de acentuação gráfica que a gente conhece, né? Em que nós vamos ter palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, é bem simples a ideia aqui dessa rima, dessa classificação, né? Quanto à acentuação. Quando o que rimar na palavra cair na última sílaba, né? Quando as palavras que rimam são palavras oxítonas, essa rima é chamada de rima aguda, tá? Quando o trechinho das palavras que rimarem forem a penúltima sílaba, essas palavras, no caso, são palavras paroxítonas, então a gente vai ter
a rima grave, tá? E quando o trechinho dessas palavras cair, que rimam, né? Cair na antepenúltima sílaba, nós vamos ter o que a gente chama de rima esdrúxula, porque o que está rimando ali é no trechinho de palavras proparoxítonas, certo? É bem simples, a ideia é bem simples, tá? E por último, agora sim, quanto ao valor, nós temos rima pobre, rima rica e rima rara, ou também chamada de preciosa, que são sinônimos, né? Então vamos lá. O que é a tal da rima pobre? Rima pobre acontece quando as palavras que rimam são da mesma classe gramatical. Então a gente vai sempre pedir um auxílio da língua portuguesa, aqui mais especificamente da gramática da língua portuguesa, né? Então a rima rica vai acontecer quando as palavras que rimam são de classe gramatical diferente. Então vamos aqui para um exemplo que eu trago aqui em cima, ó. Vejam, campos de aveiro, manchas verdes de arroz e a vela de um barco muliceiro que um pirata ali pôs. Então vejam, aveiro, né? Considerando o trecho inteiro, tá, gente? Campos de Aveiro, então, de Aveiro está acompanhando, né? Caracterizando o campo, a palavra campus, tá? Se fosse tomada fora de contexto, eu poderia dizer que isso aqui é um substantivo, tá? No caso, é o nome de uma cidade, né? Aqui, mais especificamente, uma cidade de Portugal, tá? Mas a gente tem também aqui no Brasil, aqui na região norte, vizinho aqui de Santarém, a cidade de Aveiro. Só que a gente precisa considerar o contexto, tá? Nunca esqueçam disso. A língua, ela não é isolada do resto do todo, tá? Da sociedade, não tem nada isolado. Então, não dá para considerar só Aveiro. Então, eu chamo atenção para isso, tá? Então, vejam, de Aveiro está caracterizando o campus, por isso é adjetivo, mais especificamente uma locução adjetiva, porque eu tenho a preposição aqui, certo? Que faz parte do adjetivo. Então, locução adjetiva, tá? E moliceiro está caracterizando o barco, tá? Então, vejam, eu tenho um adjetivo e um adjetivo que rimam. Então, nesse caso, eu tenho rima pobre, porque elas são da mesma classe gramatical, tá? Agora, vejam aqui, eu tenho manchas verdes de arroz, né? Aqui eu tenho um exemplo de também, né, manchas de arroz, tá? Porque, assim, verdes está caracterizando manchas e o de arroz também se refere a manchas, né? Então, a gente também tem um adjetivo, ou no caso, mais especificamente, uma locução adjetiva. Só que a palavra que rima com arroz, nesse caso, né, que está dentro de uma locução adjetiva, né, o arroz, é a palavra pôs. Pois, nesse caso, como está acentuado, veja, diante do contexto, é um verbo, porque alguém pôs, né? Alguém pôs alguma coisa ali em cima, né? Então, o pôs é um verbo. Então, verbo e adjetivo, eu tenho rima rica, tá? Nesse caso, não é pobre, é rica, porque elas são de classes gramaticais diferentes, tá? E quando é que acontece a rima rara ou preciosa? Acontece quando a rima é muito difícil de fazer, tá? Então, vejam, eu trouxe aqui um trechinho não, eu trouxe o poema inteiro, né, de Olavo Bilac, que é o poema Via Láctea, que está na obra Via Láctea, né, Ouvir Estrelas. Tem gente que coloca como Via Láctea mesmo, né, o nome do poema. Então, assim, nesse poema, que é um poema parnasiano, e os parnasianos já assistam o vídeo de parnasianismo, já está no canal, 5 minutos, parnasianismo em 5 minutos, que vocês vão observar que os parnasianos, eles adoram a forma,
Eles adoram a forma, né? Eles escrevem muito preocupados com a forma. A forma é mais importante do que o conteúdo. Então, é por isso que a gente vai encontrar com mais facilidade rimas raras ou preciosas no parnasianismo, né? Então, eu trouxe aqui, eu não vou ler o poema inteiro, mas se vocês observarem, vejam que aqui no finalzinho, ó, ele diz: amai para entendê-las. Amai para entendê-las. Esse poema ele está meio desformatado aqui, ele é um soneto, tá? Mas ele está desformatado. Acho que por conta do espaço, eu tirei da internet uma imagem, né, para ficar melhor para visualizar, mas não tem problema, vocês podem procurar depois, vocês façam. Já estou fazendo essa observação porque eu estou vendo que está desformatado, desconfigurado, tá? Então, ele diz o seguinte: amai para entendê-las. Ele está falando das estrelas. Pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Então, vejam, entendê-las e estrelas. Essa é uma rima muito difícil de fazer. Ah, Thaisa, não é difícil, entendê-las rima com estrelas. Pronto. Agora que você já sabe que tem uma palavra que rima, né, que dá certo, você acha que é simples assim. Mas se eu perguntasse o que rima com entendê-las, você ia ter dificuldade de conseguir uma palavra que rimasse. Ah, tudo bem, estrelas rima com entendê-las, beleza. Agora, coloca isso num poema de forma que faça sentido. Porque não é só rimar. Precisa ter sentido dentro de um contexto, de uma coisa que você quer expressar, né? De um sentimento, de uma sensação que você quer expressar. Olavo Bilac faz isso com, assim, parece tão fácil, né? Mas quando você parte do nada para colocar no papel, você vê que realmente não é simples assim de fazer essa rima. Por isso ela é chamada de rima rara ou preciosa. Por último, para a gente finalizar, eu tenho aqui o soneto, né? E aí eu tenho o soneto completo do Camões, que a gente comentou mais atrás um pouquinho, quando a gente fez a escansão dos 2 primeiros versos do poema. Né? E o que seria um soneto? Bem, o soneto é uma forma fixa. Bem, por que fixa? Porque ele sempre vai ter a mesma estrutura, independentemente do movimento literário, tá? Sempre vai ter a mesma estrutura. Então, eu tenho o soneto, é um poema, é uma forma fixa, que tem 4 estrofes, vejam. Elas são separadas, ó, por um espaço em branco, certo? Nessas 4 estrofes, eu tenho, vejam, o total de 14 versos. Sempre vai ter 14 versos? Sempre. Sempre vai ter 4 estrofes? Sempre. É forma fixa, tá? Não muda. As 2 primeiras formas são chamadas de... Perdão. As 2 primeiras estrofes são chamadas de quarteto, tá? Porque tem 4 versos. A gente já viu isso lá atrás. 4 versos, uma estrofe de 4 versos é chamada de quarteto. Também é chamada de quadra, mas é mais comum a gente ouvir esse termo quarteto, tá? Então, 2 quartetos. E as 2 últimas estrofes, elas vão ter 3 versos. Então, a gente vai chamar essas estrofes de tercetos. Então, o que é um soneto? Soneto é uma forma fixa, que contém 4 estrofes, em que as 2 primeiras são quartetos e as 2 últimas são tercetos, compondo um total de 14 versos, tá? Bem, isso aqui, como eu disse no início, né, a proposição da aula é ser uma noção básica de versificação, tá? Isso é o básico, é o mais simples, mas para a gente entender como se constrói o poema, né, como se estrutura o poema. Thaisa, em se tratando de Enem, por exemplo, esse conteúdo assim é comum? Não, não é comum, mas é importante você ter esse conhecimento, essa compreensão, porque às vezes você pode ter por entre uma questão ou outra, o nome decassílabos, né?
diversos decassílabos, você pode ter essa questão da métrica, inclusive questões que envolvem, por exemplo, parnasianismo, é muito comum eles falarem da forma, diversos decassílabos, né, no Enem, por exemplo. E aí se você não tiver na mente esses conceitos, souber o que é, por mais que você não saiba fazer a escansão, mas você sabe o que é um verso decassílabo, você sabe o que é um verso alexandrino, por exemplo, né? Que é o verso de 12 sílabas métricas ou sílabas poéticas. Isso é importante para que você resolva a questão com mais tranquilidade, sabendo que o significado das palavras que ali estão e não seja pego de surpresa com uma palavra que você não conhece, tá? Em se tratando aí de forma do poema. Muito bem, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês e nas próximas aulas a gente se encontra. Até mais.